Este programa é um oferecimento Game of Boards. Bem-vindos a Inteligências Lúdicas. Meu nome é Rodrigo Manique e hoje continuaremos falando sobre Mythic Battles. Este é um jogo de skirmish, né, de 1 a 4 jogadores, e vamos falar sobre algumas regras básicas. Antes de assistir o vídeo, inscreva-se no canal e dê seu joinha. Bem, pessoal, hoje começamos o primeiro vídeo sobre o Mythic Battles. Não é um passo a passo de todas as regras, mas é um overview. Então, o Mythic Battles ele é um jogo de skirmish, né? Que pode ser de 2 até 4 pessoas. Existe um modo solo, né? Como já foi visto antes. É um jogo com vários cenários, né? É um jogo de miniatura tático, né? E ele funciona com cartas, né? E você utiliza cartas para movimentar e atacar com os personagens, com os monstros, heróis e guerreiros. A caixa básica traz 4 deuses: Hades, Zeus, Atena e Ares, que são representadas por esta carta aqui, dourada. Cada personagem, deus, monstro, herói, possui umas características únicas. Cada personagem que não seja tropa possui um tabuleirinho que representa a sua vida, sendo que esta aqui é a foto do personagem, essa aqui são os poderes que ele tem, o passivo, quando você faz um poder ativo, aqui está o nome dele, as 3 características de poder que ele tem, e aqui está os 4 estrelinhas, representam quantas cartas de ação você possui para ativá-lo. Do lado esquerdo do nome está um número. Isso representa o que você vai gastar para trazê-lo para seu exército. Cada cenário, dependendo do número de jogadores, possui um número de pontos que você pode gastar para comprar os personagens, tropas, heróis para seu lado, para seu bando, chamados de Warband. Nesta parte aqui, vocês podem ver que existe esse slider aqui. Por exemplo, aqui o Minotauro ele possui 8 de vida, representado do lado direito aqui. Do lado esquerdo, onde tem a espada, é o número de ataque de dados, o número de dados que você pode utilizar no seu ataque. Logo depois tem o escudo. O escudo representa a defesa dele. É o mínimo que o oponente tem que tirar nos dados para atingir. O arco representa se ele pode atacar de longe, nesse caso só 0. A bota é o número de terreno que ele pode andar, máximo. O coração representa a vida que ele tem. Uma vez que a vida chegue a 1, ele terá 1 de vida. Se for diminuir a isso, o monstro está derrotado. Existem mais de uma maneira de jogar esse incrível jogo Mythic Battles. Um deles é um skirmish, 1 contra 1, ou 2 contra 2, ou até 4 jogadores cada um por si, na tentativa de coletar as Omphalos, que são aquelas pedrinhas vermelhas que estão vendo no tabuleiro. Então, essas Omphalos, o que você faz para ganhar? O que deve ser feito para ganhar? Um deus deve absorver pelo menos 4 Omphalos para obter a vitória, ou derrotar o deus do oponente, de algum outro oponente. Por exemplo, em um jogo 1 contra 1, cada um terá um deus e seus guerreiros. Se um derrotar o deus do oponente, imediatamente acaba o jogo. Ou, se ele coletar 4 Omphalos, também termina o jogo imediatamente. Coluna aqui, branca e vermelha. Bom, essa representa os poderes que podem estar ativos enquanto ele estiver com força, com vitalidade. Conforme isto for caindo, além de ir diminuindo a vitalidade dele e quanto ele pode andar, correr, ele vai perdendo seus poderes. Por exemplo, a partir de 2 de vida, ele já não pode utilizar o poder do raio preto, que é um poder aqui em cima, The Flaming. O mapa possui diversas áreas, que tem as pedras
e possui. Estão vendo que há um círculo, um número dentro de um círculo preto, com borda branca? Bom, isso representa o número de tropas que você pode colocar máximo em um território. Esta pedra possui um símbolo vermelho, que é o número de tropas máximo que pode ser colocado. Só que está em vermelho. Isso quer dizer que o personagem, possui, para subir sobre essa pedra, precisa ter uma capacidade chamada Climb, que é o quê? Conseguir subir em uma pedra. Nesse jogo também existem as árvores e colunas. As árvores e colunas não estão apenas para ficar bonito o tabuleiro, mas sim têm uma utilidade. As árvores, por exemplo, podem ser arrancadas e arremessadas contra o oponente, ou apenas utilizá-la para bater nos oponentes que estão ao lado, no mesmo território, e alguns dos personagens podem bater com a árvore em oponentes que estão adjacentes ao local onde ele está. Por sua vez, as colunas também oferecem proteção, além de outras possibilidades. A pedra não permite a visualização de um local para o outro, ou seja, quem estiver aqui não pode ver aqui. Quem estiver aqui não pode ver aqui. Além de proibir a passagem. Mas alguns personagens, como a Medusa, possuem a capacidade de Climb, que permite ela subir sobre a rocha. Quando um personagem, como pedra, aumenta o dano que ela pode vir a fazer e a distância que cobre o ataque dela. Por exemplo, ela não precisa atacar, não só permite ela atacar adjacente, mas a mais terreno de distância. Estas 4 estrelinhas representam as cartas de ativação da Medusa. No caso, são 4. Estas cartas servem para ativar, colocá-la no tabuleiro e ativar posteriormente. Estas cartas, o jogador vai começar com 3 na mão. Essas cartas servem para diversas ações, como, por exemplo, ativar o poder especial da Medusa. Neste caso, precisa de 2 cartas dessas, ou seja, eu teria que jogar 2 cartas para poder ativar o poder especial dela. As cartas também permitem, no seu turno, a compra de cartas no seu baralho e procurar também alguma carta específica. Para ativar uma unidade, você precisa jogar da sua mão uma carta que seja dessa unidade. Então, no caso, eu joguei uma carta da Medusa e aí eu posso fazer uma ativação com ela. Lembrando que a primeira vez que você utilizar essa carta, você utilizará para colocar a Medusa no tabuleiro. E só. Essa é a ativação que você faz. Você coloca a miniatura no tabuleiro e basta. Normalmente, numa jogada, você pode ativar uma unidade apenas. No caso, eu ativo a Medusa. Ela pode vir para cá e realizar o seu ataque, ou pegar um Omphalos. Mas, se eu jogar da minha mão uma carta de Art of War, isso me permitirá ativar uma segunda unidade. No caso, eu utilizo a Athena para vir para cá e capturar a Omphalos, ou atacar o Minotauro. A outra utilização dos Art of War Cards é para você comprar 2 cartas do seu deck, sem olhar, ou para comprar uma carta do seu deck procurando no seu deck especificamente uma carta, vindo para a sua mão. Após isso, você embaralha de novo o seu deck e continua jogando, ou passa. Depois que uma unidade tenha sido colocada no tabuleiro, você pode utilizar uma outra carta dela, em algum outro momento, para ativá-la novamente. Não no mesmo turno. Lembre-se, você não pode ativar a mesma miniatura no mesmo turno. Então, você pode ativar a miniatura para realizar qualquer uma das ações simples que você tem, que são possíveis. 3 possíveis ações simples são mover, atacar ou pegar uma Omphalos, que são essas bolinhas aqui, essas vermelhas. Por exemplo, aqui a Athena já tem uma delas em seu poder. Entre as ações possíveis de simples podem ser mover e atacar, que foi o que nós fizemos aqui. Mover e pegar um Omphalos, pegar e atacar, pegar e mover, atacar e pegar,
ou atacar e mover. Contudo, quando você ataca, você não pode atacar e fugir. Essa é uma regra básica do jogo. Por quê? Nessa época, os heróis e monstros não têm medo, e fugir é para covardes. Agora vamos falar sobre as ações especiais. São duas. Uma é correr, que você vai olhar para a capacidade do seu personagem, o Minotauro. Ele pode andar uma vez só e atacar. Por exemplo, se ele estivesse aqui, ele poderia vir aqui, pegar um falos, se ele estivesse no chão, ou atacar, ou andar uma vez. Neste caso, a ação especial é Run. Run você pode fazer da seguinte maneira. O Run permite você andar um espaço, a correr um espaço a mais do que você normalmente faria. Por exemplo, os deuses podem andar com Move, andar 2 espaços. Por exemplo, ela poderia andar 1 e 2, sair do tabuleiro, sair do alcance do outro. Mas se fosse para correr, que é o Run, ela poderia andar os 2 mais 1. Ou seja, se ela estivesse aqui, ela poderia 1 e mais 1. A outra possibilidade é absorver o Mão-Falos. O que é isso? Ela pode absorver o Mão-Falos que estiver no chão, se estiver em poder dela, ou com algum de suas tropas ou monstros. Ela não pode absorver se estiver em mãos de um inimigo. Ela só poderia absorver a que está ali no chão. Outra coisa, ela não pode absorver numa uma única jogada 2 Mão-Falos. Ela tem que absorver uma, e na próxima rodada que for ativada, se estiver em poder dela, ou no chão, ou com alguma tropa, absorver a outra Mão-Falos. No momento em que ela absorve o Mão-Falos, o Deus ganha uma carta de Mão-Falos. Ela é tratada como uma carta de Art of War Card, para todos os seus benefícios. Esta carta também funciona para, no momento que se o seu Deus estiver ferido, você pode descartá-la da sua mão do jogo e recuperar uma vitalidade dela. Basicamente você vai subir um nível aqui. Você faz um ataque e move, ou se estiver no mesmo lugar, você já ataca. No caso, Ares quer atacar Zeus, então ele decide mover. Após isso você verifica quantos dados serão precisos para o ataque. No caso, Ares possui 8 dados de ataque, como mostra a espadinha. Para atingir Zeus, Ares precisa tirar 9 ou mais, como mostra o escudo. Após serem rolados os 8 dados, o resultado está como segue. Após jogar os 8 dados, eis o resultado. Ele tirou 2 dados, 5, 3 em um dado, e depois 2 vazios, e 3 dados, saiu o número 1. O máximo que um dado chega é 5. Então, esta é uma maneira bem interessante do combate desse jogo. Então, como você chega a 9? Como você chega até 9? Se o máximo que um dado chega é 5. Primeira coisa que você tem de fazer: você descarta os 2 brancos, mas não totalmente do jogo, porque existe uma utilidade para esses 2 brancos, caso o personagem tenha um poder chamado Mighty Throw. Tá? Então, depois disso, você vê como é que estão os dados. O jogo tem um mecanismo, você precisa pelo menos chegar aos dados que não chegaram a 5. Como você faz isso? Descartando dados. Por exemplo, para este 3 chegar a 5 igual aos outros, você tem que descartar um dado para ele virar um 4 e o outro para virar um 5. Este último dado você separa. Ele pode ser útil depois. Depois você vai ver que esses 3 5 são quase um Exploding Dice, que é o quê? Você vai pegar 3 dados e rolar. Este virou um 5, virou um 7, e este veio 0. Este invalidou este dado. Este 5 chegou a 10, ou seja, ele está dando um dano. Você lembra daquele último dado? E agora esse aqui, 5, 7, não chega. Por 1 que ele não consegue. Não.
por 2. Vamos modificar para 3. 5, 6, 7, 8. Para atingir Zeus, ele precisava de 9. Lembra daquele dado que ficou em 1? Então, você vai pegar esse dado aqui e vai aumentar em 1. Ele tem 9. Nesse caso, ele conseguiu atingir a Zeus. Ele vai perder 2 de vida. Além disso, se o personagem tiver o Mighty Throw, ele pode pegar quem sofreu o ataque e tacar ele para longe. Por exemplo, você pode jogá-lo para um adjacente. Para cá, não na pedra. Tá? Se o Zeus tivesse em poder dar um Falos, ele perderia um Falos que está no pé dele e seria atacado para longe. A outra ação, o oponente que sofreu o ataque também tem a possibilidade de contra-atacar. Alguns personagens possuem a iniciativa, que, por exemplo, se você for retaliar, você pode retaliar primeiro. Ou se você for atacar, se o outro tiver a iniciativa, ele pode contra-atacar primeiro. Existe também outra possibilidade. Vocês estão vendo que há 2 espartanos ao lado de Zeus, e Ares decidiu atacar. Os espartanos têm um poder que se chama Guard. Guard é o quê? Guarnecer, proteger. Então, o atacante decidiu atacar Zeus. E o defensor pode deixar que ele ataque Zeus ou escolher os espartanos para receber o ataque. Então, o ataque seria dirigido aos espartanos e não a Zeus. Outra possibilidade também que os personagens têm é o block. Significa o quê? Caso os espartanos quisessem sair do local deles, eles não poderiam. Por quê? Porque o Ares tem a possibilidade de bloquear o movimento dos inimigos. Agora, caso Zeus quisesse sair do combate, ele poderia, porque um block bloqueia o block. Ou seja, se os dois personagens possuem block, um não bloqueia o outro. Outra possibilidade é o bolster. Bolster é o quê? Permite que o personagem que possui essa capacidade, as tropas que são amigas dele, que estiverem na mesma área, ou seja, neste mesmo local, ganhar mais uma na ofensa, no ataque e mais uma na defesa. Personagens que possuem o Close Combat ganham mais um na defesa, desde que uma outra unidade amiga esteja na mesma área. Ou seja, se estivessem os dois aqui, e o Zeus possuísse essa possibilidade, ele teria. Líder. Digamos que eu tenha utilizado este personagem que tem a capacidade de líder. O que ela permite? Depois de eu ter utilizado ela, no final do turno dele, eu posso escolher uma unidade amiga dele, que no caso são estes 2 espartanos. Eu vou procurar no meu deck por uma carta de uma dessas tropas, no caso dos espartanos, e vou colocar na minha mão. O que eu posso fazer? Como uma segunda ativação, eu posso ativar aquelas tropas pelo custo da ativação delas. Ou seja, eu vou jogar a carta dela sem ter de pagar pela carta Art of War, que é requerida para a segunda ativação. Lembram? Se eu tivesse utilizado o Ares e quisesse utilizar um outro personagem, eu teria primeiro de descartar uma carta de Art of War card para depois ativar a segunda. No caso, este personagem permite procurar uma carta Espartanos no meu deck, caso haja, e jogá-la sem pagar a carta extra. Existem alguns personagens com a capacidade de Torment. Torment significa, se o personagem chega aqui e ele utiliza o ataque dele e ele tiver Torment, tem que estar no mesmo local. Os ataques por ele são resolvidos com -1 na defesa de quem está defendendo. Ou seja, se ele quiser atacar o Ares, que tem uma defesa de 8, na verdade o Ares vai cair para 7. Ou seja, facilita o ataque do Hades. Bom, são vários tipos de características, de talentos que os personagens têm. Nós iremos falar sobre mais adiante. Existem também as possibilidades de manobras. As manobras são, como eu disse anteriormente, você descarta uma Art of War card no teu turno para comprar uma específica, ou comprar 2
quaisquer no começo do topo do teu baralho. Você também utiliza ela para uma segunda ativação, tá? Existe uma outra também que você pode, que é o quê? Jogá-la para chamar uma das tuas tropas. Ou seja, você joga ela e coloca uma tropa nova se estiver faltando. Por exemplo, neste local aqui, há somente 2 espartanos. Você joga fora uma e você coloca uma nova ali. Outra possibilidade também que você pode fazer é, no turno do teu adversário, você descarta uma carta e você pode procurar no teu baralho uma carta específica, para quando chegar a sua vez, você tê-la na sua mão. Isso só pode ser feito uma vez. Bom, isso por enquanto. No próximo vídeo, nós falaremos sobre os tipos de terreno, faremos um combate rápido, um turno ou 2, para vocês verem. Ok? Bom, assim terminamos a primeira parte do vídeo. Foram algumas movimentações básicas, alguns ataques, alguns monstros, algumas situações básicas do jogo. No próximo vídeo vamos adentrar mais alguns detalhes deste jogo. Até lá!